O tema do vídeo de hoje é aborto, religião e políticas públicas. Roda a vinheta. A gente vai falar de um tema que é delicado, né? O Brasil é um país muito conservador. A gente mistura muito a religião nas nossas posições políticas e até mesmo decisões, né? O Congresso tá aí pra mostrar pra gente que misturam mesmo. Em relação ao aborto, eu quero primeiro deixar claro para as pessoas que ninguém gosta ou é a favor do ato de abortar. A gente não tá falando de vamos abortar, porque é isso que eu observo nas pessoas que dizem que são contra. E como vocês têm uma experiência, a Alessandra no grupo de trabalho dela, de pesquisa, na questão de laicidade, política, e você na tua militância feminista, falar um pouquinho o que a legalização propõe. Na verdade, nós já temos no Brasil o aborto legal, ele já existe, em algumas situações específicas que o próprio Código Penal vai definir, que é quando a gravidez originária de uma violência sexual que a mulher sofreu, no caso em que a mulher esteja correndo risco de morte por conta da gravidez, e o terceiro caso que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a mulher esteja grávida de um feto anencéfalo, em que ele não vai desenvolver atividade cerebral e nem cérebro, e nesse caso ela também tem a possibilidade de usar o aborto legal numa dessas três hipóteses já previstas no Brasil. E a gente tem essa DPF tramitando no Supremo Tribunal Federal agora, que não pretende legalizar, mas descriminalizar, que são condições diferentes, que é retirar do Código Penal o artigo que diz que é crime a mulher que cometer aborto ou aquela pessoa que praticar o aborto na mulher. E essa é uma situação que conflita, que fere diretamente a Constituição Federal em alguns dispositivos, como a questão da dignidade da pessoa humana, no caso da mulher, o direito da mulher à sua livre liberdade, direito ao seu planejamento familiar, à sua saúde e principalmente à sua autonomia, que são alguns dos preceitos fundamentais da Constituição e de convenções internacionais que o Brasil é signatário. Esse é o fundamento da DPF, que tenta descriminalizar o aborto no Brasil. Fazendo um gancho, Alessandra, sabendo que mulheres que são religiosas, evangélicas, católicas, cristãs, judaicas, enfim, cometem aborto, por que você acha que elas estão militando contra? Então, eu acho que tem um aspecto fundamental, que é um pouco disso que a Marília havia comentado, que a questão não se está falando sobre legalização do aborto, se está falando sobre descriminalizar o aborto, porque é uma questão muito da pessoa, né? Muito da mulher, daquilo que ela define como importante num dado momento da vida. E aqui a gente não está debatendo se ela vai fazer ou se ela não vai fazer, porque em algum momento ela vai decidir isso, e aí é ela quem vai decidir a partir daquilo que ela entende que é o momento de vida dela. Mas a questão depois que ela já fez um aborto, o que acontece? Então, esse é o ponto. A questão a partir do momento em que ela decide fazer um aborto, como fica a vida dessa mulher, né? Como é que fica o apoio à saúde, às instituições, à equipe, a assistência em relação a isso? E acho que esse é o ponto. Respondendo a pergunta que você me fez, por que muitas mulheres, né, evangélicas, religiosas e tal, elas acabam fazendo um aborto e agora elas estão militando contra? A ideia é muito mais porque para elas não sabem exatamente sobre o que se trata. Elas entendem que é como se você pudesse acabar com a vida de um ser humano ou de uma criança com 6 meses, com 7 meses, com 9 meses, como se você fosse realmente matar uma pessoa. E aí tem um aspecto importante, porque quando a gente fala, né, do ponto de vista político e das políticas públicas, quando é que passa a entender que um embrião deixa de ser embrião e passa a se tornar um feto, um ser vivo, um ser humano, e aí em que momento que a vida começa a fazer sentido e ter proteção do Estado, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente não tem isso talvez muito delimitado. Pessoas religiosas que conhecem um pouco mais, elas vão entrar exatamente nesse aspecto. Onde que começa a vida e aonde que não começa. Mas a gente não está discutindo a ideia de quando começa e de quando não começa a vida. A gente está discutindo quando é que o Estado pode entrar para proteger uma mulher, por exemplo, que ficou grávida, que decidiu abortar. Então, em que momento que isso tem que acontecer? Aí a discussão é de uma outra natureza. A gente não está
está falando, eu não sou a favor de acabar com a vida de um ser humano. Acredito que a Marília também não, e acho que você também não, e qualquer pessoa que seja minimamente ética, ela não é a favor de acabar com a vida de um ser humano. Mas, quando a gente fala dessa pauta e a gente coloca nisso um conceito religioso, eu acho que aí a gente quer que todo mundo pense como a nossa religião pensa. E aí eu acho que é onde a gente tem um problema. Quando eu digo que eu acredito que a vida começa desde quando tem a fecundação, beleza, a minha religião me ampara, eu entendo isso, mas você, que talvez pode ser uma pessoa materialista ou uma pessoa agnóstica, você só vai entender que vai existir vida a partir do momento em que tem um cérebro formado, que é aquilo que a ciência ou mesmo que o governo entende ou que o Estado entende. E aí você leva isso, então como é que fica? Quem está certo? A minha religião ou a sua ideia de formação de um ser humano? Aonde que está? E eu acho que é nesse ponto dessa delicadeza, e às vezes a gente pensa dessa imposição, que a gente encontra os impasses sobre essa discussão do ponto de vista principalmente religioso. E hoje, Marília, quem se prejudica, assim, a maioria das mulheres que se prejudicam com a questão do aborto são as pobres, porque elas não podem pagar para um médico realizar a intervenção. Agora, mulheres de uma classe média, mulheres brancas de classe média alta, elas podem ir para uma clínica clandestina, falar com o médico, ok, continua a vida delas. Já as mulheres pobres que não têm condições, né, elas acabam procurando recursos não tão confiáveis, tomando coisas não tão confiáveis. Até mesmo esses médicos que a gente chama de açougueiro, porque não tem tanta especialidade naquilo, mas vai lá, a mulher acredita e aí elas morrem. Então as mulheres pobres estão morrendo porque o aborto é crime no Brasil. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso como um argumento mesmo. Porque quando a gente fala, a gente não pode matar uma vida, mas tem vidas morrendo. Tem mulheres morrendo hoje, agora, amanhã, ontem. Então estão morrendo o tempo todo. O aborto acontece desde que o mundo é mundo, né? E ele não vai parar amanhã, nem depois de amanhã. Como a Alessandra falou, a gente precisa pensar sobre o que acontece com essa mulher a partir do momento em que ela decide praticar o aborto, né? Não é uma decisão fácil, eu nunca tive que tomar essa decisão, mas já acompanhei inúmeras pessoas muito próximas que tiveram que decidir o que acontece com essa mulher a partir do momento em que ela decide. Aí nós temos algumas variáveis. Se ela é uma mulher rica, como você falou, branca, ou classe média alta, que tem acesso ao médico, que tem um médico de confiança, que lhe acompanha a vida inteira, nós temos uma situação. Uma mulher que vai ser atendida, que vai passar por um procedimento médico, bem assistida, que vai conseguir ter um pós até procedimento bem acompanhado, dificilmente vai sofrer uma infecção ou morrer em decorrência disso. Essa é uma situação. A outra situação é a questão da mulher que não tem esse acesso, que sim, os dados revelam que a maioria são negras e pobres. Elas têm que se submeter ao que lhes chega. E muitas vezes essas mulheres se utilizam de métodos muito ainda antigos, realmente, caseiros, se sujeitam e acabam se colocando em situação de risco de vida, de morte, vão aos hospitais e nos hospitais sofrem nova violência. Essa violência que a mulher em situação de abortamento, seja natural, seja provocado, sofre dentro dos hospitais públicos e privados, é uma violência obstétrica. A gente precisa dizer isso. E elas sofrem isso. Chega lá, a mulher colocou um comprimido abortivo no seu canal vaginal e começou a passar mal, foi ao hospital. Quando o médico examina que vê esse comprimido, ela já é colocada numa subcategoria de paciente. Ela já é deixada de lado. E inúmeras vezes mesmo, a grande maioria das vezes, elas vêm a óbito. Né? Além disso, né, eu acho que, não querendo falar mais do mesmo, mas a gente vê no centro desse debate atual no Brasil essa questão em cima da mulher. Mas eu não sei se todas as pessoas que têm esse discurso sabem, mas nenhum bebê é feito só a partir do óvulo da mulher, né? E nós criminalizamos o aborto, mas a gente acha natural as milhares de crianças no Brasil sem paternidade declarada, as milhares de crianças que morrem, inclusive, por desassistência do pai, falta de alimentos, etc. Então, isso tudo são coisas que a gente só consegue enxergar um lado, por quê? E esse pai? Né? E esse pai, esse patrão que engravida a empregada, depois a empregada é demitida, ela fica à sua própria sorte. Ela não tem nem opção de decidir sobre a sua própria vida. E se a gente fosse colocar uma pimenta nessa história, né, e já que a ideia é falar do aborto como um crime, ou a tentativa de achar que aborto é um crime, então vamos criminalizar também a paternidade, né?
esse pai Sim, também, que vamos. a mulher que abortou, já que ela vai virar uma criminosa, mas o pai também, que é pai, porque afinal de contas o óvulo tá na barriga dela, mas tem um espermatozoide que fez esse Que veio serviço, pai, né? tá? Então vamos criminalizar esse homem também, né? E aí a gente criminaliza todo mundo, e aí a gente, claro que isso não, Não vai resolver. sobra ninguém, né? Então é claro que isso não vai resolver, né? Essa não é uma lógica coerente. A gente não tá aqui querendo que as pessoas sejam punidas. A lógica que a gente precisa dar é uma lógica de apoio, de suporte, de amparo. E mais ainda uma questão de saúde e educação do que uma questão jurídica, do que uma questão penal, do que uma questão, né, que é um crime. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente precisa deixar de judicializar isso e trazer muito mais para o âmbito da educação e da saúde. Esse é um ponto muito importante, Alessandra, porque as pessoas estão acostumadas a usar o direito penal como o salvador da sociedade, né? Ah, tal coisa está acontecendo, vira crime. Tal coisa põe um crime, põe uma pena. E eu sinto dizer, mas o direito penal ele não resolve nenhum dos nossos problemas. Eu queria dizer que resolve porra nenhuma, porque essa é a verdade. Você tem o direito penal que criminaliza o uso da maconha. Você conhece alguém que deixou de fumar maconha porque é crime? Não. As mulheres não vão deixar de praticar aborto porque o aborto é crime. Elas vão, na verdade, continuar morrendo em função dessa criminalização, dessa clandestinidade. É isso que vai continuar acontecendo. E eu acho também que nós precisamos fazer uma reflexão muito importante sobre as políticas públicas que não existem. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao crime. Mulheres abortem. Mas o Estado precisa sim se conscientizar e encarar o aborto como questão de saúde pública. E deve ser encarado dessa maneira. As mulheres precisam ter acesso a informações claras, tem que ter acesso livre a métodos contraceptivos. O aborto não é um método contraceptivo, que isso fique claro. E a mulher precisa sim ter espaço para decidir sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo e tomar suas próprias decisões. Ter orientação de uma equipe, né, de pessoas preparadas para ajudar. Que não a julguem. Acolhimento, né? Perceba, por exemplo, imagina, vamos num mundo ideal, né? Então, se no mundo ideal uma mulher que decide, imaginando que aborto não é crime e que o nosso sistema de saúde está preparado para lidar com uma mulher que decide abortar. Então, de repente, ela chega e diz assim, eu decidi abortar. Quando ela vai procurar a equipe de saúde vai dar suporte. E às vezes numa escuta, numa conversa, ela pode perfeitamente, inclusive, até mudar da forma como ela está entendendo isso. Eu também tenho várias pessoas que eu conheço que passaram por situações. Algumas delas, eu fui uma pessoa que fiz o suporte. E cheguei com elas e disse, olha, a gente precisa dar suporte. Porque ela tá frágil nesse momento, ela não tá conseguindo discernir o que ela quer. E essa pessoa, assim, teve um filho, né? A criança nasceu. Ela olha pra mim e diz assim, nossa, Alessandra, se eu tivesse feito isso lá atrás, como que eu ia me sentir hoje, né? Como que eu ia ficar com a minha própria consciência? Então eu tô narrando apenas um episódio, mas esse não é o único. Pra você entender que se você dá suporte e apoio pra uma pessoa, no momento em que ela tá passando por um momento de vulnerabilidade, de fragilidade, das mais diversas formas, ela pode até mudar de opinião. E eu não tô dizendo com isso que ela vai mudar de opinião, mas ela pode até. E se ela não mudar de opinião, ela pode inclusive aí sim ter a criança e decidir o que ela vai fazer. Tipo, vai dar para adoção, vai entregar para a mãe, vai fazer. Aí a gente encontra alguém para dar esse suporte. É uma outra história. Mas, de novo, tudo isso só vai acontecer se houver um acolhimento. Mas como a gente tem isso como um crime, esse assunto simplesmente isso não existe. E aí fica na clandestinidade. A gente volta para a clandestinidade. O mínimo que você tenha de suporte já é melhor do que criminalizar. Exatamente. Eu queria só acrescentar uma coisa que, né, nós tivemos um caso emblemático que eu acho que é importante compartilhar. Uma mulher que estava grávida e, conforme foram fazendo os exames, descobriram que era um feto anencefalo. E um feto anencefálico. Que não ia desenvolver o cérebro. E teve este apoio, este suporte. E essa mãe tomou uma decisão rara. Ela decidiu prosseguir com a gravidez até o final para fins de doação dos órgãos desse bebê para outros bebês que estavam na fila aguardando órgãos para receber um transplante. Então, você não precisa fazer o aborto se você não quiser, mas outras mulheres que talvez queiram, elas têm o direito de querer, de fazer isso em segurança e ter todo o suporte possível para que não morram a partir da sua decisão. Sempre que a gente fala sobre essa questão do aborto e quando a gente coloca a religião no meio, é sempre um assunto tão delicado, porque a impressão que eu tenho, e aí eu vou falar do ponto de vista da Alessandra, né?
A impressão que eu tenho é que parece que a religião, ao invés de ajudar as pessoas a acolherem as outras, né, a fazerem como a proposta mesmo do Evangelho de Jesus, que é o acolhimento, assim como ele fez com a mulher que era prostituta, acolher as pessoas que a sociedade exclui, as pessoas religiosas fazem justamente o contrário. Elas condenam, acham errado, excluem. E aí, assim, nós estamos falando de religião? Porque se nós estamos falando de religião, eu entendo que os religiosos, que verdadeiramente são religiosos, independente da denominação religiosa, eu penso que eles vão acolher, assim como uma pessoa que acolheria qualquer ser humano numa situação de vulnerabilidade. Então é olhar para a mulher com uma situação de vulnerabilidade. E aí um ponto importante, porque no discurso, na pauta religiosa, é sempre assim, não, nós estamos falando em nome da criança que não pode se defender, né? Que é a criança que está na barriga da mãe. Ok, entendo, né? Mas essa criança que está na barriga da mãe, que você se propõe a defendê-la, antes dela existir, a mãe existe. E a mãe é um ser humano que já está vivo, que está vivendo. Então, assim, como é que você quer acolher uma criança, mas não quer acolher a mãe da criança? Então, assim, me parece às vezes uma incongruência com algumas coisas, né? Que é um pouco, talvez, delicada até pra gente conseguir entender como é que isso funciona. E aí a ideia é, eu super entendo a ideia de favor da vida, que a vida seja preservada, mas se a gente vai defender a vida, vamos defender a vida das mulheres também. De todos, né? De todos, não é só da criança, é de todo mundo, tá? Não é só do embrião, do feto, é da mãe também. E eu acho que pra fechar, sem esquecer do papel do homem nisso, né? Porque a gente escuta aqui, eu vejo muitos homens se posicionando, né? Porque sou contra o aborto, não sei o que, isso é um crime, mulher assassina. E aí não esqueçam de cobrar dos seus amigos que não pagam a pensão, né? Das suas ex-esposas, pros filhos. Amigo que abandona a namorada grávida. Amigo, enfim, que não se responsabiliza pelos seus atos. Então, se a gente tem homens assim, que estão opinando contra o aborto, a gente vê que existe uma hipocrisia muito grande, né? É que, na verdade, o aborto só é crime no Brasil e em vários lugares do mundo, porque quem engravida é a mulher. Porque se fossem os homens que engravidassem, já teria sido descriminalizado há muito tempo, se é que tivesse sido crime um dia. Essa é uma realidade. Com certeza. E eu acho que com isso a gente consegue fechar aí a nossa conversa, que sirva de reflexão, porque a gente não quer impor nada aqui. A gente quer que as pessoas reflitam. E todas nós temos algo em comum, porque somos pessoas religiosas, cristãs, e estamos querendo refletir sobre essa pauta. Né? Ninguém é a favor do aborto. A gente quer que as mulheres parem de morrer. É diferente. E é com isso que eu fecho. Muito obrigada, meninas, aí pela conversa. Eu acho que vai abrir a mente de muita gente. E se não abrir, que pena, né? Perder a oportunidade, amorzinho. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.